Fala galera, aqui é o Drake, e se depois que o mundo acabasse, você fosse o único capaz de recuperar os últimos tesouros da humanidade, o que você faria? Começamos com o Jake contando sobre seu passado, em que ele era o maior caçador de tesouros do planeta. O cara era habilidoso, a ponto de achar as relíquias mais escondidas da história, além de se sentir extremamente livre por isso. Acontece que tudo piorou, quando uma explosão solar ocorreu, e jogou o planeta Terra na escuridão, já que todo e qualquer equipamento eletrônico foi permanentemente danificado. Dessa forma, a civilização passou a colapsar, afinal, os políticos não conseguiram lidar com o problema, e a humanidade se desesperou, a ponto dos líderes mundiais terem sido substituídos por senhores de guerra. 6 anos depois, a situação tá ainda pior por conta da falta de recursos, ou seja, as pessoas passam fome, são atingidas por doenças e não possuem nada para sanar esses problemas, pois agora o dinheiro não vale muita coisa. Já o Jake continua se destacando porque as suas habilidades ajudam a sobreviver, e agora vemos ele observando e indo em direção ao seu próximo objetivo. Nisso, o caçador de tesouros invade um apartamento, e ao analisar a sala, o homem nota que pode haver algo atrás da estante. Ao confirmar essa suspeita, o Jake rapidamente tira o móvel da frente e usa explosivos para arrombar a porta do fundo falso. Assim ele descobre um espaço cheio de pertences, e ao reativar a energia dali, o bombado usa uma lanterna para identificar as digitais estampadas nos botões de senha. Com isso, o Jake identifica as letras usadas e começa a pensar nas possíveis ordens, até que finalmente acha a combinação certa. Descobrimos que há um toca-discos e um acervo bem grande de músicas, e quando o esperto liga os pontos, ele descobre que uma canção específica possui relação com a senha do cofre, e a frequência da música faz outro compartimento se abrir, revelando não só pilhas inúteis de dinheiro, assim como o objetivo dele ali, que é um violino. A questão é que o caçador de tesouros nota a chegada de inimigos, que se passam por policiais. Em um primeiro momento, o Jake tenta cooperar, e deixa claro que ali não há nada que possa interessar os sujeitos. O problema é que o líder deles não dá a mínima, e pretende tomar tudo do bombado, que até tenta ameaçar os idiotas com a arma, mas nem isso é o suficiente para afugentar o grupo. Como o imbecil tá crente de que nem armado o Jake vai conseguir lidar com todos ali, uma briga começa, e o caçador de tesouros prova que o fato de estar armado conta muito. Ele vai finalizando cada um dos adversários sem dificuldade alguma, e arremessa um facão nas costas de um deles. Nessa hora, o líder dos idiotas se aproveita para pegar a lâmina, apenas para descobrir que há um explosivo implantado na arma branca. Após concluir a missão, o Jake vai em direção a uma base altamente protegida. Chegando lá, o cara tem passe livre para ir até a Fuentes. Ela é a política que contratou o caçador de tesouros para recolher o violino, que é um item extremamente raro do século XVII, muito desejado pelo rei. Ao ouvir isso, o bombado estranha que um dos senhores de guerra tá se chamando de monarca, mas a moça garante que é porque eles acreditam que a monarquia é o melhor caminho para restaurar a ordem. Acontece que agora o rei quer contratar o Jake para mais um serviço, porém, como a missão será do outro lado do canal, o caçador de tesouros recusa na mesma hora por odiar aquele lugar. Essa resposta faz a malandra tentar convencer ele, dizendo que o pagamento será o barco dos sonhos do mercenário, mas nem essa moeda de troca faz o homem mudar de ideia. Em seguida, a Fuentes vai relatar a recusa do homem pro rei August, que manda a sua ministra preparar uma proposta irrecusável. Mais tarde, o Jake volta para sua casa, que é repleta de mecanismos de defesa, incluindo seu cachorro, que logo amassa o petisco que seu dono trouxe. O homem decide relaxar ouvindo seu toca-disco, e com o passar do dia, ele bebe, adormece e sonha com a sua viagem dos sonhos. Uma explicação rápida sobre o contexto do filme, que se passa em uma distopia por conta de uma explosão solar. Para quem não sabe, essa é uma liberação aleatória de muita energia na superfície do Sol, por conta de mudanças do campo magnético. Essa detonação gera muita radiação e ondas eletromagnéticas que percorrem o espaço. Se essas coisas atingirem a Terra, uma tempestade geomagnética vai acontecer, fazendo com que satélites, fontes elétricas e até sinais de rádio acabem indo pro saco. Continuando com o filme, o Jake é acordado por um barulho, que foi provocado por um soldado que tentou invadir o cafofo do caçador de tesouros. A questão é que o rei tá ali pra falar com o bombado, assim o mercenário não tem escolha, a não ser ir até o monarca. Chegando lá, o August não esconde que admira muito o trabalho do cara, afinal eles contratam dezenas de pessoas pros serviços, e nenhuma delas chega perto das habilidades dele. Só que o caçador de tesouros não cai na lábia do velho, e deixa claro seu desprezo pela tirania política dos atuais líderes, mas é claro que o rei tenta limpar a própria barra. Ele culpa não só o apagão geral, como também o seu rival chamado Volkov, um general que supostamente quer causar apenas caos e guerra. O velho muda de assunto e lembra que o Jake se recusa a ir na missão por odiar atravessar o canal. Assim o August mostra a embarcação dos sonhos do mercenário, e em seguida revela que a missão é ir roubar a Mona Lisa. É claro que o caçador de tesouros considera essa ideia absurda, afinal Paris foi uma das primeiras cidades a cair depois do apagão global. Dessa maneira, o rei revela que na época, o governo francês conseguiu guardar todos os tesouros e pertences de alto valor dentro de um cofre secreto. Depois dessa revelação, o August também comenta que o piloto real irá transportar o Jake até o outro lado do canal, e inclusive, o monarca chega até a prometer um título pro mercenário depois da missão. Mais tarde, o bombado faz todos os preparativos para a operação, se despede do seu cachorro e na sequência vai falar com a Fuentes.
deles. Os dois parecem bem íntimos, e o homem não esconde sua insegurança. Mas a ministra parece confiante de que tudo dará certo, tanto que o Jake pede pra mulher cuidar do seu cachorro caso ele não volte. No dia seguinte, o caçador de tesouros chega ao aeroporto e conhece o piloto. O problema é que o avião tá largado às traças, e com certeza corre risco de cair no meio do ar. Após ver o quão péssimo o seu transporte é, o Jake se encontra com o August, que explica a estratégia da missão, que é basicamente o mercenário se infiltrando no território inimigo, e indo encontrar o contato do August entre os rebeldes de lá. Ele garante que seus aliados vão encontrar o mercenário assim que ele se misturar entre a população local. Aí o caçador de tesouros, obviamente, se preocupa com a fuga de lá, e o August garante que os rebeldes irão avisar quando a missão for concluída, sem contar que o rei promete deixar um meio de comunicação pro Jake entrar em contato, e por mais que o bombado reclame do péssimo estado do avião, o August não dá a mínima. Quando a viagem começa, o coitado tem outra péssima notícia, porque nem o cinto de segurança funciona nessa sucata chamada de aeronave. Pra piorar, o piloto logo manda o Jake ficar de paraquedas por conta do aumento das turbulências. Porém, o mercenário vai ter que se virar nos 30, afinal ele nunca usou um paraquedas antes. Mas o sujeito apenas manda o bombado relaxar e tirar um cochilo. Então o cara começa a sonhar com a viagem dos seus sonhos, e há uma mulher com ele no barco. O azar é que o coitado logo acorda assustado, porque armas antiaéreas estão fuzilando o avião. A primeira coisa que o piloto faz é mandar o Jake pular um pouco antes do ponto de pouso. Nesse momento, o que resta pro caçador de tesouros é saltar, e ao chegar em terra firme, ele nota que aceitar a missão foi uma péssima escolha. Uma outra curiosidade é que, ao contrário da Terra desse filme, o nosso planeta sofreu e resistiu aos impactos de uma tempestade solar. Entre 8 e 12 de maio do ano passado, o Sol liberou diversas tempestades geomagnéticas, que foram os maiores eventos solares desde 2003, assim como também foram comparáveis aos acontecimentos de 1989, que apagaram o Canadá. Nesse último caso, vários satélites sofreram interferências, e inclusive a SpaceX conseguiu se safar ao criar um modo de segurança para suas constelações não serem danificadas. Agora bora voltar pro filme. Ao andar pelo lugar, a primeira coisa que o coitado vê são corpos enforcados, e como se isso não bastasse, um tanque de guerra surge do nada, rendendo ele. Por sorte, um grupo de rebeldes aparece para emboscar o blindado, e eles logo deixam claro que os aliados do August esperam por ele na próxima cidade. Em paralelo, vemos vários militares rendendo um grupo de rebeldes, e um deles é interrogado pelo Volkov. Vemos o líder explicando que aprendeu a jogar xadrez na prisão, e foi através desse jogo que o barbudo aprendeu uma lição importante. Ele prega que só é possível evoluir confrontando adversários melhores. Por conta disso, o ditador ordena que o jovem ofereça um desafio à altura. Conforme ambos jogam, o Volkov nota que o seu prisioneiro não faz ideia do que tá fazendo, então o canalha apenas finaliza o coitado. Depois dessa barbaridade, o Gorinit alerta ao seu líder que um avião invadiu o espaço aéreo deles e despejou alguém usando paraquedas. Essa notícia enfurece o barbudo, que ordena o início das buscas pelo invasor. Agora descobrimos que o Jake chega na cidade pela manhã e logo acha um carro contendo o seu disfarce para se misturar entre a população local. Ao andar, o caçador de tesouros descobre que o governante regula comida para os pobres coitados, e apenas aqueles que forem fiéis recebem o alimento. Já os cidadãos que quebram alguma regra são finalizados em praça pública como exemplo para os outros. Na sequência, o Jake continua seu caminho, e o encapuzado segue seus passos. O problema é que o cara acaba indo parar em um local dominado pelos militares. É claro que os tiranos querem saber o que o mercenário carrega na sua mochila, além de, obviamente, renderem o bombado. Mas é lógico que o homem se nega a cooperar. Dessa forma, uma luta começa, e mesmo recebendo alguns golpes, as habilidades do Jake são o suficiente para conseguir superar cada um dos soldados. Nisso, um outro agente aparece armado, e no momento em que parece o fim pro mercenário, a Drea finaliza o inimigo, e se revela como o contato do August. Descobrimos que a rebelde simplesmente abriu a garganta de todos os militares, justamente para não relatarem o que aconteceu ali. Em seguida, a dupla segue caminho, e ao andarem pela multidão, um dos militares estranha a postura dos dois. A dupla chega a uma igreja, onde o padre Samson recebe os dois de braços abertos. Mesmo estando ferido, o Jake é curto e grosso com o religioso, porque deixa claro que quer apenas seguir logo o caminho. Nessa hora, o Samson mostra o mapa necessário para continuar a missão, e a Drea comenta que os rebeldes responsáveis por recuperar ele foram finalizados em praça pública hoje. Essa informação faz com que o padre conforte a moça por conta da perda, e em seguida, eles vão para os fundos da igreja, e o religioso mostra que guarda um carro tunado para o caçador de tesouros seguir a sua jornada. Na sequência, o trio analisa as rotas possíveis para chegar ao cofre, e conforme a Drea e o Samson falam em francês, o Jake nota que algo deixa os dois bem preocupados, como os Wraiths, por exemplo. Ao encerrarem o planejamento, a rebelde começa a tratar o ferimento do mercenário, que logo reconhece a beleza das obras de arte ali na igreja. Desse jeito, a mulher questiona se a fama a respeito das habilidades dele é real. Porém, o Jake mostra que não cai na bajulação do August, e não se impressiona com nada que o tal rei diga. Em compensação, a Andrea não fala muito sobre si mesma, e apenas deixa claro que tá ali para ajudar o bombado a ser transportado pro cofre, além de ser uma ótima médica, porque ela simplesmente meteu um super bonder no ferimento do cara e dane-se. As bactérias, aditivos tóxicos ou a possibilidade de causar necrose na região não importam. O
que vale é que o corte tá fechado. Brincadeiras à parte, eles ficam atentos ao notarem a chegada dos militares, e o Padre Samson garante que ambos devem seguir caminho, pois ele ficará ali para conseguir tempo, além de dizer a rota certa para os dois fugirem dos tanques de guerra. No momento em que o trio se despede, o Samson vai pessoalmente receber o militar, que é curto e grosso ao dizer que precisa revistar o local. Enquanto os soldados entram na igreja, o padre convida o comandante a fazer o mesmo e se confessar. Na hora em que o sujeito recusa por ser ateu, o Samson retruca que pessoas podres como ele nunca conseguiriam confessar por não terem um pingo de consciência ou moralidade. O religioso também garante que a tirania deles nunca vencerá, e ao notar que o comandante está pronto para responder a esse sermão na base da bala, o padre pede desculpa pelos seus pecados e dispara rapidamente contra o babaca. Isso faz os outros militares finalizarem o coitado impiedosamente. Já o grupo de sujeitos que entrou na igreja logo é emboscado pela Dria, que usa técnicas extremamente letais para derrubar os adversários. Esse ataque do Samson faz o comandante se enfurecer e ordenar que o tanque de guerra arrombe a parede da igreja, só que essa é a chance do Jake iniciar a sua fuga. Uma perseguição se inicia, e o mercenário fica alerta, pois de um lado, os tanques de guerra continuam alvejando, e do outro, os inimigos perseguem em alta velocidade. Mesmo entre trancos e barrancos, o Jake consegue lidar com os perseguidores e os disparos dos tanques de guerra. Porém, até o mercenário fica abismado com o tanto de blindados que os inimigos possuem. Porém, eles não desistem e seguem caminho, a ponto do caçador de tesouros conseguir tapear o tanque de guerra 2 vezes seguidas, e fazer com que o imbecil acerte os próprios aliados. Quando finalmente despista os inimigos, o Jake comemora e garante que vai roubar a Mona Lisa. Mas uma curiosidade é que essa não vai ser a primeira vez que a obra de arte será roubada, porque isso já aconteceu em 1911, em que o Vincenzo Perugia simplesmente roubou a pintura por querer devolver à Itália, mas o quadro foi recuperado pelo Louvre 2 anos depois. Voltando pro filme, o dia anoitece e eles param para comer. Assim, os aliados conversam e discutem se realmente vale a pena passar por tantos riscos por apenas uma pintura. Só que os dois concluem que as pessoas possuem seus caprichos e gostos pessoais, que no caso de August é adquirir artigos de arte. Sem contar que o Jake lamenta pela partida do Samson, e a Dria revela que conhecia ele desde antes do apagão, e que o sujeito era uma ótima pessoa. Nessa hora descobrimos também que o Volkov pretende chegar ao cofre, não só pela arte, e sim pelos armamentos e recursos que foram guardados lá. A mulher também tem interesse em todas as armas deixadas lá. Então, o caçador de tesouros reconhece que ele vai pegar a Mona Lisa, a rebelde vai recolher todo o armamento lá, e no fim, tudo vai dar certo. Na sequência, a Dria presenteia o cara com um origami de barco, e relembra que ela e a sua avó faziam vários para as pessoas pegarem. Porém, hoje em dia a rebelde não pratica tanto a dobradura, pois o que ela mais faz é explosivos antitanque. Por outro lado, vemos a Fuentes indo reportar pro August que o plano tá dando certo, só que mesmo o rei fica abalado ao descobrir que o Samson foi finalizado. Enquanto isso, o Volkov e o Gorinich vão até a cidade para entender a confusão, e é claro que o comandante fica sem jeito ao dizer o que aconteceu. É óbvio que seus superiores não acreditam que vários tanques de guerra e dezenas de homens não foram suficientes para deter 3 pessoas, e por mais que o militar peça piedade, o braço direito do ditador finaliza o imbecil na hora. Agora vemos a dupla chegando ao próximo ponto de parada, e a Dria tá visivelmente amedrontada, porque eles estão no território dos Wraiths, que são um bando de sem-leis canibais. Quando entram na base, ambos vão explorando o lugar, e o Jake nota que as pessoas que moravam ali não lutaram contra os invasores, porque não há marca de balas ou coisa do tipo. Além do mais, a detonação de uma das portas foi recente, ou seja, não faz muito tempo que os canibais passaram por ali, e a Dria comenta que recuperaram esse mapa na casa de um ex-general da França. Eles continuam o caminho, e conforme sobem, o mercenário nota que houve um tiroteio ao longo do 2º andar, e quando entram no escritório, a dupla começa a revirar as coisas, até começarem a analisar um mapa. Nesse momento, os dois vão analisando as localizações e associando com as pistas dentro de um diário do líder do lugar. Dessa forma, os exploradores concluem que o cofre tá próximo dali, mas o Jake é malandro, e sabe que essa é uma pista muito óbvia, ou seja, há alguma mensagem oculta por trás. Ele nota que o finado registrou alguns números, que batem justamente com as cifras que os dois analisaram conforme montavam o plano na igreja. Com isso, eles vão notando que há uma mensagem codificada ali. O problema é que os Wraiths estão chegando como se fossem bichos, e essa situação acaba apressando os dois. Só que o caçador de tesouros logo consegue cravar a localização exata, permitindo que os dois fujam, e quando os canibais entram na sala, uma armadilha explosiva é ativada, e os dois apenas vão embora com uma explosão atrás deles, como se fossem Power Rangers. Na sequência, a Dria se aproveita para pedir reforços dos rebeldes que residem na cidade em que o cofre está localizado, e agora o Volkov chega na base. Quando o ditador começa a analisar o mapa, ele primeiro acaba caindo na armadilha deixada pelo livro, que informa uma localização falsa. Porém, o malandro usa uma lanterna para averiguar as digitais deixadas no mapa. Com isso, o tirano descobre para onde devem ir. E na saída do local, o barbudo não esconde seu sadismo ao finalizar o único Wraith que sobreviveu à explosão. Mais tarde, vemos os exploradores finalmente chegando ao local do cofre. O Jake repara que o lugar possui vários dispositivos de segurança, ou seja, vão precisar procurar pela rede elétrica do local. Daí os dois invadem a base abandonada. Na hora em que ambos entram no local, eles descobrem que a base é abastecida por energia solar. Aí o
caçador de tesouros rapidamente traça um plano de extração. A ideia é usar as tubulações para chegar ao cofre, só que a Dria vai precisar desativar um dos ventiladores, caso contrário, o cara vai ser fatiado. Daí eles iniciam o planejamento, e enquanto a rebelde dirige até as placas solares, o Jake chega ao local das tubulações e começa a improvisar um equipamento de rapel para poder descer. Conforme o cara vai descendo e resmungando por ter aceitado a missão, a Dria vai tentando usar uma arma que dispara explosivos. O problema é que a mulher é ruim de mira pra caraca. Isso vai tornando a situação do Jake cada vez pior, porque a corda vai se rompendo e nada do ventilador desligar. E se continuar dessa forma, ele não vai conseguir nem ir pro Vasco, porque não vai sobrar nada. Só que a rebelde chama a responsabilidade e acerta o disparo no barranco, que por sorte desliza e destrói todas as placas solares, permitindo que o Jake consiga passar pelo obstáculo após a corda estourar. O próximo problema é que as passagens foram inundadas, e ele continua resmungando por ter concordado com a proposta do August. Aí o mercenário mergulha, e ao notar que a única passagem tá fechada, o coitado começa a se afogar, e usa suas últimas forças para conseguir arrombar a tranca. Ele sobe para a superfície, e ao se recompor, a primeira coisa que o caçador de tesouros vê é algo que deixa o coitado visivelmente decepcionado. Já a Dria volta pra base, e quando os portões se abrem, a rebelde vai até seu aliado. Ela se desculpa pelo choque, porque no fim, a Mona Lisa que o August queria era uma bomba que possuía a pintura feita na sua lataria. Acontece que o rei mandou a Dria omitir essa informação justamente pro Jake não desistir da missão. Aí descobrimos que esse explosivo foi fabricado na época da Segunda Guerra Mundial. Duas das bombas atômicas foram feitas pro Japão, já a terceira foi mantida em segredo como forma de contingência contra a Rússia. Por sorte, essa bomba de destruição em massa possui uma chave, e não pode ser ativada sem esse mecanismo. Acontece que agora os dois entram em um dilema, pois de um lado, o Jake se decepciona com a mentira e a quebra de confiança. Além do mais, ele não acredita que o August é melhor do que o Volkov. Já a Dria reconhece que também não acha o rei a pessoa mais confiável, mas é a única maneira de conseguir lidar com a ditadura francesa. Porém, nada que ela diga consegue convencer o mercenário a ficar e ajudar na luta. Ele apenas vai embora, e os rebeldes vão chegando. Vemos o bombado seguindo seu caminho, o trem do Volkov se aproximando, e a Dria mandando seus subordinados guardarem a bomba para ser transportada. O azar é que os militares pegam eles com as calças curtas, e antes que a rebelde possa fazer algo, os soldados simplesmente massacram todos os rebeldes, permitindo que o Volkov finalmente coloque as mãos na bomba atômica. Agora o Jake começa a refletir sobre as suas decisões, e o peso na sua consciência acaba fazendo ele voltar atrás e ir ajudar a Dria. A questão é que já é muito tarde, afinal, o bombado encontra todos os seus aliados já sem vida, e a única sobrevivente é a sua aliada, que tá ferida. Vemos a coitada lamentando e perdendo as esperanças de mudar o cenário político do seu país, só que o Jake garante que ela não tá errada, e pretende ajudar a causa. Seu plano é conseguir detonar o trilho do trem antes que o Volkov possa voltar para sua base. Assim os dois decidem agir, e enquanto a Dria prepara o carro, o mercenário recolhe os explosivos. Assim que ambos seguem caminho, uma explosão ocorre, porque o caçador de tesouros decidiu descartar todo o armamento guardado ali. Ao anoitecer, vemos o Gorinich ordenando que o maquinista acelere o trem, mas o sujeito garante que tá indo devagar para evitar acidentes. Nisso, o braço direito volta para lamber as botas do seu chefe, que não gosta de saber que o piloto tá andando devagar por estar receoso. Esse idiota acredita que o maquinista se subestima, e para ajudar, o barbudo tá decidido a dar um empurrãozinho na moral dele. Por outro lado, os rebeldes se aproximam do trem e começam a seguir o percurso dele. Em seguida, o Volkov simplesmente vai e finaliza o piloto do trem, fazendo com que o transporte comece a acelerar ao máximo. Quando esse imbecil volta pro seu escritório, o Jake começa a invadir um dos vagões. O malandro primeiro detona uma granada no alojamento dos soldados, e na sequência invade o local. E mesmo em menor número e desarmado, o caçador de tesouros prova que as suas habilidades são acima da média. Vemos o bombado lidando com cada um dos adversários sem dificuldades, e essa é a maior propaganda pro rato de academia usar o suco, porque ver um bombado desarmado, enfrentando vários militares treinados, faz qualquer um querer tomar uns venenos. Brincadeiras à parte, o Gorinich rapidamente chega ao alojamento para verificar o que tá acontecendo, mas ele logo é confrontado pelo Jake, que consegue contra-atacar o canalha. Só que o combate corporal entre os dois fica equilibrado, a ponto do mercenário acabar sendo encurralado perto da bomba atômica, mas ele rapidamente vira o jogo, e consegue vencer o Gorinich, que logo é usado de escudo humano contra os disparos do Volkov. Depois de mais uma kill pra conta, o Jake rapidamente corre para enfrentar o barbudo, que é surpreendido pelo caçador de tesouros, que entra no escritório como um touro. Eles se enfrentam, e por pouco, o bombado consegue descarregar a pistola do adversário, permitindo que ele dê uma surra no imbecil, e prenda suas mãos na mesa com um compasso. Nessa hora, o Volkov acredita que o Jake tá ali pra finalizar ele a mando do August, porém, o malandro garante que é apenas uma distração. Agora vemos a Dria perseguindo o trem e preparando os explosivos, que logo são instalados conforme o plano. Daí o caçador de tesouros consegue fugir. Já quando o ditador se livra da mesa, ele tenta ir até a cabine do maquinista, apenas para descobrir que é tarde demais. A explosão ocorre e o trem despenca. O problema é que a Dria entra em prantos ao acreditar que seu parceiro foi de vala junto, até que ela é surpreendida pelo Jake, que mesmo quebrado, conseguiu fugir do vagão
munição e ainda recuperar a chave de ativação da bomba. Um tempo se passa e o bombado vai entregar o mecanismo pro August. Ele avisa que a bomba despencou em um riacho e que só será ativada por meio desse equipamento. Os dois homens conflitam por seus ideais, porque o Jake é cético sobre as intenções do rei e espera que o velho não seja um homem como Volkov, além de querer que a Drea fique fora dessa história, mas o monarca apenas dispensa o mercenário. Ao sair da sala, o bombado vê os subordinados do palácio assistindo a um vídeo de um barco velejando em águas cristalinas. No fim, o Jake finalmente tá com a sua embarcação novinha em folha, e descobrimos que a Drea não só se juntou aos trapos como caçador de tesouros, como também acompanhou o cara na viagem. Fala galera, será que os dois vão caçar mais tesouros? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.